Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o gênero textual conto. E contar uma história é bom demais. Então, o que é um conto? Bom, é um gênero narrativo com larga tradição histórica e cultural. O conto é um relato quase sempre breve, onde se narra de forma concentrada uma história sem grande complexidade, envolvendo um número relativamente pequeno de personagens e decorrendo num tempo também não muito alargado, segundo aí o dicionário de Carlos Reis. Então, todo dia, se nós percebemos, nós estamos aí contando uma história, seja de forma oral, conversando ali com as pessoas, seja de forma escrita, né? Por meio aí dos textos. E também por meio de imagens. Quem aí lembra daqueles livros ilustrados, né? Os livros imagens, que a narração toda é feita por meio das imagens. E ali, quando nós vamos passando as páginas, nós vamos observando aquelas imagens, estamos construindo também um conto. A diferença é que o livro-imagem, ele permite aí várias narrativas, né? Vai depender da pessoa que está ali apreciando aquela obra. Então, vamos para a estrutura básica de um conto. Então, resumidamente, aí, o conto, ele traz 3 pontos. A situação inicial, que apresenta o espaço, o tempo e as personagens, situando o leitor ali sobre aquela história. Temos também um desenvolvimento, que apresenta-se, né, a situação, problema vivenciada pelos personagens. Então, geralmente, o conto ele é uma história curtinha, tem poucos personagens, e geralmente acontece ali um conflito, ou seja, tem um probleminha vivenciado pelos personagens. Temos também a situação final, que a gente chama de desfecho, que é quando o problema é resolvido, tá certo? Então, vamos lá. Ainda aqui, ó, nos elementos da narrativa. Então, o foco narrativo do conto, a narração ela pode acontecer em primeira ou terceira pessoa. Geralmente, quando ocorre em primeira pessoa, o narrador, ele é um narrador personagem, né? A primeira pessoa aí, eu. Então, no caso, o narrador personagem está contando uma situação que aconteceu com ele mesmo. Então, ele participa da história. Ele pode ser o protagonista ou não. E ele tem uma visão parcial da história. E, como dito, essa narração aí do conto é feita em primeira pessoa. Então, o exemplo aí de narrador-personagem, um trechinho. Quando eu tinha 8 anos, meus pais precisavam viajar a trabalho com frequência e eu tinha que passar parte das férias na casa de meus avós. Então, esse trecho aí de um conto está em primeira pessoa, onde o narrador é um narrador-personagem, contando algo aí que aconteceu com ele. Olha aí, o narrador-personagem, ó. Ele participa de toda a história ativamente. Ele é um dos personagens e narra os acontecimentos em primeira pessoa. Temos também o narrador observador. Então, ele não participa da história. Acontece em terceira pessoa, porque ele está contando ali, né, um fato que ocorreu com outra pessoa e não ele. Então, ele observa tudo e conta para a gente. Um exemplo. Os pais de João precisavam viajar a trabalho com frequência e o menino tinha que passar parte das férias na casa de seus avós, tá? Então, ele não é um personagem, ele está apenas observando e contando para a gente ali a situação. Então, o narrador observador, ele conhece toda a história, ou seja, está por dentro de todos os acontecimentos, porém, não participa da história. Ele não é um personagem. Esse tipo de narrador é imparcial, ou seja, não emite opinião durante os acontecimentos da narrativa.
E como dito, tem aí como foco narrativo a terceira pessoa, tá bom? Temos também o narrador onisciente. Ele é um pouco parecido com o narrador observador. A diferença é que ele sabe tudo a respeito das personagens. Sabe até seus pensamentos e seus sentimentos, tá? Então, ó, os pais de João precisavam viajar a trabalho com frequência e o menino tinha que passar parte das férias na casa de seus avós. O trecho está igual ao do narrador observador. Mas se a gente pudesse continuar essa história, a gente poderia colocar aqui, ó, alguns pensamentos do João. Será que João ficava triste, com saudade dos seus pais, quando eles precisavam viajar com tanta frequência? E aí, se no conto tivesse esse relato, o narrador seria onisciente, tá? Então, o narrador onisciente, ele conhece tudo o que se passa na história, inclusive os pensamentos, sentimentos e outros aspectos subjetivos das personagens. Este tipo de narrador não é um dos personagens aí. Então, assim, apesar dele saber tudo sobre as personagens, ele não é um dos personagens. Então, ó, o foco narrativo é em terceira pessoa também. Às vezes, a narração pode acontecer em primeira pessoa, já que o narrador está tão próximo dos personagens, mas é raro. Então, vamos ver aqui uma segunda narrativa, apenas um trechinho, para a gente conhecer um pouco sobre o narrador onisciente. Eu peguei essa página de um livro e diz assim, ó: Conto de Fadas deu um sorrisinho sem graça, mas não soube responder. Era uma vez ficou desolado. Não acreditava que ficaria ali para sempre, apenas enfeitando prateleira. Então, é uma história onde os livros, eles são chamados por esses nomes, né? Tem um dos livros é Conto de Fadas, o outro era uma vez. E o narrador, ele passa para a gente um pouco aí do sentimento desses livros. Por isso, ele é um narrador onisciente. Esse livro que eu trouxe um trechinho, ele faz parte dessa obra aqui que tem por título Era uma Vez o Livro. Então, foi escrito pelo escritor Felipe Chaves, ilustrado por Elane Oliveira e faz parte da coleção Pike, Prosa e Poesia lá do Ceará. E está disponível gratuitamente em PDF na internet, tá bom? Então, se vocês quiserem ler essa obra, podem pesquisar lá no Google e aparece a obra completa para vocês. Trouxe outro conto aqui, tem por título A Partida, então vou ler. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Parti, sem dizer nada. Deixar, quanto antes, minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então, a gente percebe que esse narrador aí, ele é um narrador personagem, né? A narração é toda feita em primeira pessoa. Vamos continuar aqui sobre os elementos da narrativa. Então, a gente já viu o foco narrativo e agora vamos ver o espaço, tá? O conto, por se tratar de uma narrativa, deixa bastante claro o espaço ali onde está se desenvolvendo a história. Então, esse espaço pode ser o espaço físico, que é o lugar onde as personagens se movimentam. Então, por meio da descrição, o leitor vai reconhecendo esse espaço, né? A gente vai imaginando e adentrando ali naquele espaço. Mas também pode se referir ao espaço social, ou seja, as vivências das personagens. Como são essas personagens no dia a dia, o que elas vivem, né? Seus traumas ou suas vivências, enfim. O conto também traz o tempo. Então, a gente vai se situar ali a respeito de quando se passa essa história.
Então, diz respeito às horas, os dias, meses, anos, ou seja, ao tempo cronológico. Mas também pode ser um tempo psicológico, que é ligado às lembranças das personagens. E por falar em personagens, também aí é um elemento da narrativa. Então, são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Então, há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, chamadas de principais, outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição, as antagonistas, e as secundárias, que não se destacam tanto quanto as primárias, funcionando apenas como suporte da trama em si. Então, um conto ali ele pode ter diversos personagens, porém tem um que se destaca, né? E a gente chama esse personagem de protagonista, personagem principal. E vamos agora conhecer os tipos de contos. Então, temos aí conto de ação, que é a predominância, é a aventura, que é o centro da narrativa, unida aos personagens e desenvolvida com problematização até o clímax. Tá? Clímax é onde o problema está ali sendo apresentado com bastante... É aquele momento que a gente fica assim, eita, agora vai pegar fogo aqui, a gente fica curioso para saber o que vai acontecer. É chamado de clímax. Então, o conto de animais também, assemelha-se à fábula. São contos em que os animais são dotados de qualidades, defeitos e sentimentos humanos. Pode se assemelhar à fábula porque não necessariamente pode ter uma moral ali explícita, né? A fábula conta toda a história ali, os personagens são os animais, mas ao final do conto tem ali a moral da história, bem explícita, né? Então, temos também o conto emocional. O objetivo é gerar uma emoção, como terror, pânico, surpresa. O conto de encantamento, que é o conto popular caracterizado pelo elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais antropomórficos, objetos mágicos. E o conto de enigma apresenta um crime ou um mistério a ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha um papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema. Esse conto de enigma, ele é bastante divertido assim de ler, porque a gente vai lendo, fica curioso, né, para saber quem foi que cometeu ali aquele crime, a gente tenta adivinhar e no final a gente nunca consegue. Enfim, temos também o conto de fada, que é o mais conhecido, que a gente não pode pensar, né, que todo conto é de fada. Os de fadas, eles são mais conhecidos. Então, os contos de fadas têm natureza espiritual, ética e existencial. Sua origem está ligada à cultura celta e retratam a história de heróis e heroínas. O conto fantástico é uma das formas mais livres de escrever. O conto fantástico é a construção de um mundo irreal, com situações improváveis e ações que transpassam a realidade além do humano. E o conto de terror, que é muito bom também, parecido com aquele do Enigma, né? É um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. A morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Então, aquele tema assim que gera um pouquinho de medo, né? Então, vamos ler aqui. O conto da mentira. Rogério Augusto. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV, a apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, né? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir
suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento até está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então, sobre esse conto que nós acabamos de ler, né? A gente percebeu que o narrador aí não é o narrador personagem, não é Felipe que está contando a situação. Então, o narrador, podemos dizer até onisciente, que conhece muitas ações e sentimentos de Felipe. Então, vamos identificar aqui a ordem desses acontecimentos no conto. Então, o que aconteceu primeiro aí? Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. O pai do garoto alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão e Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a ordem correta aí desses acontecimentos desse conto. Então, a quarta ação foi que Felipe utilizou a criação de histórias como uma ferramenta profissional, né? Como se fosse ali também um desfecho para o problema, né? A segunda coisa que aconteceu foi que o pai do garoto alerta, né, quanto às consequências. Terceiro, Felipe deixa de ganhar a bicicleta. E a primeira coisa que aconteceu foi que ele começou a contar inúmeras mentiras. Então, primeiro ele conta as mentiras, depois o pai dele alerta sobre o problema, depois ele sofre a consequência do problema e, por fim, ele utiliza essa criação de histórias como uma ferramenta profissional. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bastante proveitosa. E até a próxima aula.